saiu a estreia de Os Incríveis 2, um dos filmes mais esperados por toda uma geração de pessoas. E assistir isso pra mim foi uma experiência muito forte. Me fez olhar com mais calma para muitas obras que eu consumi quando criança e como elas refletem o público da época delas. No caso de Os Incríveis, eu acho uma das formas mais sensíveis que eu já vi representarem uma família, especialmente adolescentes. Pegando os poderes como exemplo, a força do Senhor Incrível, como se espera da figura de um pai, como sendo alguém forte e inabalável, mas essa mesma força se mostrando completamente inútil para lidar com a família, os sentimentos deles e até os sentimentos dele mesmo. Esse buraco é preenchido pela Mulher Elástica. Ela é o núcleo da família, em quem pesa toda a responsabilidade de ser uma heroína e também de lidar com as inseguranças de todo mundo. O poder dela é basicamente ser flexível e se adaptar a qualquer situação. Os dois adolescentes, não por acaso, têm poderes evasivos. O Flecha pode correr das coisas, e a Violeta, que lida com as inseguranças mais fortes, fica invisível e literalmente cria uma barreira entre ela e o resto do mundo. Só essas relações entre a forma que eles lidavam com os poderes e as próprias emoções já me agradava muito no primeiro filme. Mas eu acho que o segundo tem um mérito bastante especial na forma que ele representa os adolescentes. É bem comum ver representações de adolescentes em produtos de mídia que são baseadas em estereótipos antigos e ultrapassados. E a figura de um adolescente, como ela realmente é, mutável e complexa, intimida algumas pessoas. Chega a extremos ridículos como esse, de um psicólogo que diz que meninas adolescentes são repulsivas e não se pode confiar nelas. Mas apesar disso, eu percebo uma diferença muito forte na forma com que jovens são representados em mídias nesse momento em relação a alguns anos atrás. E para discutir isso, vale dar uma olhada no que significa ser um adolescente agora e no passado. Curiosamente, alguns anos atrás, a noção de adolescência era muito vaga. Na verdade, as pessoas simplesmente passavam de crianças a adultos através de coisas como trabalho ou casamento. Só se consolida com força a ideia que se tem de adolescência lá pela década de 50, e um dos grandes motivos para isso era o fato de que o jovem estava adquirindo poder de consumo. Esse período da história foi logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos viveram uma época de poder econômico enorme. Basicamente, qualquer pessoa que quisesse ter um emprego poderia. Isso significa que jovens, que antes tinham preocupações como cuidar da casa ou ir para a guerra, agora podiam trabalhar, consumir e, consequentemente, existir. Esse período mais tranquilo e conformista rapidamente deu lugar a coisas como Woodstock, na década de 60. A Guerra do Vietnã estava acontecendo, criando um clima de questionamento do patriotismo e uma certa incerteza e insatisfação que levaram a um dos períodos em que o jovem foi mais ativamente politizado na história. Os protestos contra a guerra, questionamentos da cultura de consumo, movimentos pelos direitos civis e basicamente toda a cultura e arte gritavam subversão. No Brasil também. Os movimentos culturais até rejeitavam o uso de instrumentos como guitarras, que remetiam diretamente à cultura americana, e se apoiavam nos elementos locais para fazer oposição à ditadura militar. Importante frisar que toda essa explosão cultural e política era intrinsecamente jovem, e crescia cada vez mais uma negação ao que essa cultura jovem representava. Várias posições do movimento eram negadas pela parcela mais adulta, ocasionando até boicotes a músicos e artistas. Bom exemplo disso sendo os boicotes realizados quando John Lennon disse que os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. Mas esse momento de uma juventude super politizada não durou muito tempo. A chamada geração Y, ou Millennials, as pessoas que nasceram por 80 até mais ou menos 97, foram marcadas por um movimento diferente. O grunge era de certa forma apático e alheio à maioria das coisas. Não é como se fosse uma cultura alienada. Dá pra ver muito claramente uma insatisfação forte com a alienação política, as pressões sociais e a sensação de confinamento do jovem. Mas a cultura não tem exatamente uma resposta para esses problemas. Não traz um posicionamento muito claro. É um tipo de rebeldia que nega simplesmente os valores e a cultura vigente, mas o seu protesto se resume à apatia, incorporar um símbolo de alguém que não se encaixa. Existe um cinismo e sarcasmo muito forte na cultura jovem dessa época, e eu acho que o seriado dos Simpsons entendeu isso muito bem. Diferente das sitcoms de família da década de 80, que tinham essa pegada completamente inofensiva e otimista, e que basicamente só enalteciam o valor da família americana de classe média, os Simpsons tinham uma pegada completamente sombria. Ele enxergava essas convenções com muita descrença, e a vida americana ali era mostrada com uma sinceridade pouco vista antes. Tem muitos filmes que de certa forma sintetizam um pouco dessa aura noventista. A total ausência de perspectiva em Trainspotting, ou basicamente tudo em Clube da Luta. The middle children of history, man. No purpose, a place. Olhando para Coraline, que foi um quadrinho publicado pelo Neil Gaiman em 2002, isso é demonstrado de um jeito bem sensível. Enquanto a Coraline em si é bastante viva e colorida, os pais dela, que representam toda a vida adulta e corporativa, são quase mofados.
passam o tempo todo trabalhando e são completamente incapazes de entender ela. A Coraline encontra uma porta que leva para um mundo mágico totalmente diferente e com adultos diferentes. Se você acompanhou Harry Potter quando criança, pode ter sentido algo parecido com isso. Muito da essência da saga, principalmente nos primeiros livros ou filmes, carrega essa noção de fugir de uma vida normal e sem perspectiva para um mundo mágico onde a pessoa também é importante e admirada. Olhando para os jogos dos primeiros filmes, isso é ainda mais claro, já que o Harry não tem nenhuma personalidade e não fala praticamente nada em alguns deles. Ele é como uma figura vazia para o próprio jogador se projetar. Eu acho que Harry Potter faz até uma certa transição de um entretenimento essencialmente noventista para algo de uma nova geração. Uma parte importante dessa transição acontece no terceiro filme, dirigido pelo Alfonso Cuarón, que adquire uma carga dramática e sombria muito mais forte que os primeiros. O Harry agora é um adolescente e ele está sendo perseguido por um assassino. Existe essa tensão constante de fuga, como se o mundo não fosse mais um lugar bom ou seguro. Nos próximos filmes se instaura uma espécie de regime de segregação no governo, com repressões a minorias, métodos de ensino abusivos e censura. Mas o interessante disso tudo é que a resistência que se forma a isso é operada pelos estudantes e com a ajuda dos professores. Os feitiços que esses estudantes usam se resumem a iluminação, proteção e desarmamento. E bom, eu acho que não preciso explicar o que a autora quer dizer com isso. Também existe nos livros toda uma trama relacionada ao direito dos elfos, que é carregada pela Hermione e também tem um teor político bem forte, mas infelizmente ficou fora das adaptações. Mesmo assim, de 1998, quando saiu o primeiro livro de Harry Potter, até o fim de 2008, a história ganhou uma carga social e política enorme, e até inesperada para a maioria das pessoas, sendo que o público-alvo é majoritariamente adolescente. Depois de Harry Potter, a nova grande saga adolescente foi Jogos Vorazes. Caso tu não conheça o roteiro, em Jogos Vorazes alguns distritos vivem em um regime totalitário organizado por uma capital em que as pessoas são completamente alienadas e caricatas. Uma vez por ano, 2 adolescentes de cada um deles vai para uma espécie de arena em que deve sobrar apenas um deles vivo como uma espécie de entretenimento para essa capital. Eu fui pego meio de surpresa por isso, porque quando exatamente distopias viraram cultura pop e adolescente? Jogos Vorazes é pesado, e não é um caso isolado. Tem todo um novo ressurgimento de entretenimento distópico jovem, e esse tipo de gênero está entre os mais populares de jogos. É como se o entretenimento, que antes fugia de uma realidade ruim para uma realidade mágica, agora não tivesse opção senão encarar um mundo completamente distópico. Isso é um fato. Algum contexto social, político e econômico cria um ambiente particularmente fértil para uma consciência política jovem que não acontecia desde Woodstock. Muita gente atribui isso ao fato de essa geração ter crescido em um contexto complicado. Digo, se tu nasceu a partir de 1998, é bem provável que tu sequer se lembre de um período de prosperidade ou estabilidade econômica. Você foi adolescente por volta de 2008, onde o mundo viveu a maior crise econômica estrutural desde a Grande Depressão, e provavelmente era estudante no contexto da crise econômica do Brasil desde 2014. Aliás, é muito provável que você não lembre de ver o Brasil ganhar alguma Copa do Mundo. O que eu quero dizer é que esse cenário político e social, que provavelmente dá espaço para uma cultura jovem que é politizada por necessidade. O mundo à nossa volta é distópico, e não existe outra opção senão um engajamento político. Isso me salta aos olhos com muita força, vendo alguns dos filmes novos da Marvel, que atendem um público completamente diferente dos antigos filmes de super-herói. Na verdade, essa nova geração Z é estatisticamente a mais diversa da história nos Estados Unidos. O jovem, diferente do que mostra as representações estereotipadas e atrasadas, é extremamente consciente e principalmente engajado. Oh yeah, I don't really want to celebrate something that was built by slaves. Oh, I'm sure the Washington Monument wasn't built by... Olhando para a continuação de Os Incríveis não é diferente. O grande ícone escolhido para ser o novo símbolo para a causa dos super-heróis é a Mulher Elástica e não mais o Senhor Incrível. Ela que recebe a tarefa de influenciar as pessoas a gostar dos super-heróis e o poder de inspirar uma geração nova e fazê-la se identificar. A vilã do filme foi uma das melhores que eu vi em um filme do gênero em um bom tempo. Algo impressionante e que lembra um pouco essa nova onda da Marvel. Mas por meio do filme, os adultos, que antes lidavam com os problemas, são todos capturados por ela. E a solução da trama pesa diretamente no Flecha, na Violeta e no bebê. O Zezé, que de certa forma representa o futuro, é como se fosse uma folha em branco, como se ele tivesse potencialmente todos os poderes. Os Incríveis 2 é realmente um produto de uma geração nova, e eu espero poder ver muito mais coisa vindo dela. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. Olhem a descrição desse vídeo, que eu vou deixar links para as obras que eu mencionei com desconto e algumas referências do que vocês viram no vídeo. Lembrando que comprar algum livro por um desses links da Amazon ajuda a gente a manter o canal. Muito obrigado pela atenção e até mais.